Sempre que eu lanço um livro, eu geralmente faço aqui no canal uma espécie de lançamento virtual, né? Eu venho aqui, falo do livro, explico o que se trata, explico um pouco a origem do texto, como é que surgiu a ideia. E dessa vez eu lancei semana, segunda-feira lancei um livro e eu me esqueci de fazer isso. Tantas coisas acontecendo e foi tão rápido o processo que eu simplesmente me esqueci de fazer. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o meu livro novo que se chama Minha Especialidade é Matar, como o bolsonarismo tomou conta do Brasil e a repercussão que tem dado e a bagunça que está causando aí, e pode ser que venha chumbo ainda, então vamos falar sobre isso. Para começar, eu quero explicar o título, né? Porque o título, para quem acompanha o canal aqui, quem já assistiu o Bolsonaro falando besteira antes, o título é auto-evidente. É uma citação de uma frase do Bolsonaro, essa frase aqui. A minha especialidade é matar, pô, sou capitão de artilharia. E é engraçado porque agora você vê bolsonaristas horrorizados diante da capa do livro, do título do livro. Olha só o que o Henry escreveu. Não fui eu que disse essa frase. Quem disse foi o mito. Quem disse foi o presidente que vocês elegeram, bolsonaristas. Essa frase, a minha especialidade é matar, foi a pessoa que vocês escolheram para governar o Brasil e que está cumprindo a promessa dele, e que está cumprindo a missão divina que ele tem, que é matar brasileiros. Ele está cumprindo aquilo que ele prometeu. Então não se horrorizem. Ontem, por exemplo, só para você ter uma ideia, um tiozinho aqui do WhatsApp, um senhorzinho bolsonarista, escreveu o seguinte aqui, ele pôs a capa do livro no Twitter dele e falou o seguinte: olha o livro que o Henry Bugalho lançou, revoltante. E de fato é muito revoltante. É muito revoltante que eu seja obrigado a escrever um livro sobre uma figura patética como Bolsonaro e, acima de tudo, perigosa. Acima de tudo, uma pessoa que tem um total desprezo à vida humana. E ele sempre demonstrou isso. Já falei isso várias vezes semana aqui, como a gente tinha todos esses sinais. E aí foi a parte mais assustadora de escrever esse livro, porque antes de gravar esse vídeo, pouquinho antes aqui, minutos antes de sentar para gravar, minha esposa encontrou perfis grandes da extrema-direita brasileira, bolsonaristas, debatendo o livro, comentando ali sobre o absurdo de lançar esse livro agora, com esse título. Então, assim, eles estão horrorizados, e horrorizados justamente porque expõe aquilo que todos nós deveríamos saber sobre quem é essa figura. E outra coisa que é curiosa, porque esses textos que estão nesse livro foram publicados ao longo de 1 ano e meio. Só que parece que quando você reúne isso num livro, dá um peso diferente. 1 ano e meio escrevendo e publicando artigos na Carta Capital, um artigo na Folha de São Paulo, e de repente, quando você tem tudo junto aqui, é assustador. E de fato é assustador. O trabalho que eu fiz, que foi reunir esses artigos, porque tinha muito artigo que não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Eu escrevi artigos desde março do ano passado até agora, e eu escrevi artigos sobre o Bolsonaro, escrevi artigos sobre o Trump, também sobre o impeachment do Trump. Foi um assunto que eu acompanhei bem de perto, fiquei assistindo ali o depoimento de ex-oficiais da Casa Branca, acompanhei o processo de impeachment de lá e escrevi para carta sobre isso, escrevi artigos sobre a pandemia, escrevi artigos sobre outros assuntos, né, sobre assuntos que não estavam relacionados diretamente ao Bolsonaro. Mas quando eu fui reunir esses artigos, que eram bastante artigos, não sei, acho que tem uns 30 artigos ali, não sei quantos artigos são, quando eu reuni esses artigos e eu fui ler todos eles em ordem cronológica, para mim foi assustador. Quando você vê esse tijolo de ódio, esse tijolo de apologia à morte, porque é isso, é uma apologia à morte, é um governo de destruição do outro, é um governo de morte. Quando eu li tudo isso junto, é como se fosse uma bigorna na cabeça, porque é assustador. Quando a gente está acompanhando aqui gradualmente, né, dia após dia, semana após semana, mês após mês, é como o sapo na panela de fervura. Vai gradualmente esquentando a água e o sapo morre lá dentro, ferve lá dentro e não se dá conta de que estava esquentando a água. E é o que parece também. Quando a gente vai acompanhando gradualmente isso, até o ponto agora que a gente tem uma pandemia com dezenas de milhares de brasileiros mortos, dada a ineficácia desse governo, que simplesmente, sabe, negou o coronavírus, negou a gravidade disso, lavou as mãos e jogou a culpa para os outros, e constantemente esticando a corda para uma ruptura institucional, para um golpe de Estado, sei lá o que ele quer, no final das contas. Quando você lê isso de uma vez só, aí realmente é um baque, aí sim é revoltante, como diz o tiozinho ali. O tiozinho estava revoltado pela capa do livro, mas o revoltante é o conteúdo do livro. Quando você lê o livro, você fica emputecido, como eu fiquei. Eu relendo o que eu escrevi, eu fiquei, gente, não é possível que tantas pessoas ainda hoje não perceberam esses sinais. Estamos em junho, indo para julho de 2020 e ainda tem um apoio enorme, se for pensar proporcionalmente, de bolsonaristas. E eles estão agora tentando, sei lá como, sabotar esse livro. Ele já está entre os mais vendidos na Amazon, chegou a ser o 4º mais vendido na loja Kindle, o 2º em política, na categoria política, é o 1º em categoria ideologias políticas, e eles querem agora sabotar esse livro. Então não me surpreenderia se em algum momento aqui viesse uma leva de ataques dos bolsonaristas, como já fizeram várias vezes anteriormente,
embora eles estejam divididos agora, fragmentados, tem os lavajatistas que foram seguindo o Sérgio Moro, você tem lá uma ala extrema-direita que abandonou o barco do Bolsonaro porque percebeu que era um barco furado, mas tem ainda um núcleo duro, pessoas bastante sujas e que jogam muito sujo e que operam como opera o Olavo de Carvalho, como a gente viu nos últimos vídeos aqui também, através de destruição de reputação, operam desse modo e que vão tentar, de algum modo, me atacar. Isso eu não tenho dúvida. Já estão fazendo nos comentários do livro na Amazon, tem lá um monte de avaliação de uma estrela, porque eles querem prejudicar a imagem do livro, para que um leitor chegue lá e veja um monte de ataques lá, um monte de críticas negativas e não compre o livro. E vocês lá, eu agradeço bastante, inclusive, por causa disso. Vocês foram lá e muita gente comentou o livro, muita gente elogiou o livro sem ter lido também. Então está uma disputa narrativa, que é uma disputa polarizante, que é o que levou o Bolsonaro ao poder. É uma disputa de narrativas. Por um lado, pessoas querendo eleger um neofascista como Bolsonaro, e por outro lado, pessoas que estão tentando resguardar o mínimo de direitos humanos, o mínimo de dignidade, o mínimo de conquistas civilizatórias. E de fato é uma disputa narrativa. Porque tem a ver com valores, tem a ver com aquilo que a gente acredita, tem a ver com aquilo que a gente defende, tem a ver com tolerância ao próximo, essencialmente. De tolerância ao outro no debate político, de aceitação de que você pode pensar diferente e mesmo assim conviver no mesmo espaço democrático. E isso é uma coisa que o bolsonarista nega. Para eles, qualquer voz dissidente ou é traidor se for um ex-bolsonarista ou é um inimigo a ser extirpado. É uma petralhada a ser fuzilada. Como diz o Bolsonaro, a minha especialidade é matar. E esse discurso de morte perpassa o tempo todo. Basta você ver o símbolo que eles fazem o tempo todo, né, da arminha. É um discurso de morte. Está rolando notícias agora de uma negociação entre o governo Bolsonaro e a Sig Sauer, uma fabricante de armas europeias, que eles querem agora importar essas armas para o Brasil, sei lá, abrir uma fábrica no Brasil, não sei o que eles querem fazer, mas é um discurso de morte, é um discurso de violência, é um discurso de intolerância e de perseguição do outro. E embora eles tenham perdido um pouco da força, do impacto, da voz deles, tenham perdido um pouco desse alcance que eles tinham anteriormente, eles ainda são muito coordenados e muito eficazes nesse tipo de trabalho de destruição de reputação. Então, esse livro aqui, como eu disse, é um compilado de artigos que eu já tinha escrito. Boa parte desses artigos trabalhava com temas do momento, né? Alguns eventos ali, alguns escândalos do governo Bolsonaro, mas dá para entender bastante como foi a progressão, qual foi a escalada do tom do Bolsonaro. A intenção agora, já estou fazendo isso na verdade, é preparar uma versão em inglês. Quando digo versão é justamente isso, eu vou ter que retrabalhar o texto para que um leitor estrangeiro compreenda o que aconteceu, porque quem é brasileiro tem muitas coisas que são óbvias pra gente, né? Por exemplo, o golpe de 64, o golpe militar no Brasil. Você que é brasileiro, estudou na escola isso, você sabe o que foi isso. Mas quem é americano, quem seja europeu que fala inglês, talvez não saiba que o Brasil foi governado por um regime militar durante mais de 20 anos. Então vou ter que explicar certas coisas. Quem é Sérgio Moro? Quem é Olavo de Carvalho? Quem são essas pessoas? Quem é Abraham Weintraub? Então vou ter que explicar. Então vou ter que fazer algum tipo de remendo aqui nesses textos para que certas explicações acabem surgindo ao longo do texto, transformem o texto um pouquinho mais claro para quem não é brasileiro. E daí trabalhar uma versão em inglês, eu já estou conversando em fazer uma versão em espanhol. Apareceu alguém aqui se prontificando para traduzir para o francês, ou seja, a ideia é ocupar as lojas da Amazon. A Amazon atualmente ela tem lojas nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, na França, na Espanha, na Itália, na Holanda, no Japão, na Índia, no Canadá, no Brasil, no México e na Austrália. Então, se possível, ocupar todas essas lojas, porque a gente precisa mostrar para o mundo o que está acontecendo. Eu vejo que os gringos, eles observam o Brasil com um certo horror, de fato, e tem que ter horror, né? Porque o que se passa aí é inacreditável. Mas, por outro lado, eles não compreendem muitos mecanismos. Eles não sabem. Eles sabem que é o Bolsonaro, eles sabem o que está acontecendo, sabem sobre a Amazônia, sabem algumas coisas ou outras. Mas, em termos de detalhes, eu fiz uma busca aqui, eu não encontrei nenhuma obra de público geral, né, que seja para o leitor médio poder consultar sobre o Brasil, que fale sobre a ascensão do Bolsonaro em outros idiomas. Então a intenção agora, de fato, é traduzir para outros idiomas, traduzir para o inglês, para o espanhol, certamente, e para o francês, talvez, que já tem uma pessoa aqui que pode ajudar nesse processo, e daí traduzir para esses idiomas e começar a espalhar a mensagem, espalhar para o mundo o que está acontecendo. Porque vamos supor que o pior dos cenários aconteça, que haja um golpe de Estado. É importante que o mundo saiba o que levou até esse momento, que trouxe o Brasil até esse estágio crítico. E que, convenhamos, chega nesse estágio com o apoio ou com a conivência de milhões de brasileiros. Pessoas que, como eu disse, ainda hoje estão apoiando o Bolsonaro, ainda hoje estão trabalhando para avançar a agenda bolsonarista, que é essa agenda de morte. Afinal de contas, a especialidade do Bolsonaro é matar. Ele diz isso, não sou eu não, ele diz isso. É o Bolsonaro que vem numa palestra e diz: minha especialidade é matar. Os avisos estavam aí.
estavam dados. E quando vocês forem ler esse livro, quando vocês forem pegar esses livros, vocês vão perceber que os avisos estavam dados. Todos esses sinais, todos esses alertas estavam presentes. O livro começa com a eleição do Bolsonaro, né? Começa com a vitória dele, não chega a abordar antes a campanha eleitoral, mas todos os sinais estavam dados há pelo menos 20 anos, 30 anos, porque ele é uma figura que nunca ocultou as suas intenções, ele nunca ocultou seu projeto, ele nunca ocultou aquilo que ele defendia, ele nunca ocultou os valores que representava. Confesso que a reação a esse livro tem sido muito mais drástica, aparentemente, aqui pelo que tem acompanhado, do que foi em relação ao livro do Olavo de Carvalho que eu escrevi com a Heloísa de Carvalho. A gente publicou o livro sobre o Olavo, a imprensa cobriu, a imprensa deu uma atenção ao material, muita gente queria saber quem era essa figura, quem era esse personagem influente no bolsonarismo, né, o Olavo de Carvalho, mas eu não senti que as pessoas na internet, os bolsonaristas ou os olavistas, estavam muito incomodados com isso. O Olavo de Carvalho se calou completamente, ele não falou um pio sobre o livro. A gente até achava que ele devia estar lá doido, né, gritando em casa, mas ele não falou nada sobre o livro. Ele não mencionou nenhum momento sobre a Heloísa de Carvalho ou sobre mim. Só vai fazer isso agora, dias atrás aqui. E até muita gente ficou preocupada porque sentiu que era tipo o dog whistle, né? Que ele estava lá dando o apito para cachorro, ele estava lá chamando os seus seguidores para nos atacarem. Atacar mim, Felipe Neto, atacar o Meteoro Brasil, atacar o Galãs Feios, atacar outras pessoas que o criticaram. Pode ser que seja isso também. Pode ser que essa relação agora ao livro do Bolsonaro tenha a ver com esse disparo, né? Esse gatilho que foi apertado pelo Olavo de Carvalho, não sabemos. Imaginava que poderia ter algum tipo de horror dos bolsonaristas, né? Mas que se dane os bolsonaristas, porque afinal de contas são pessoas que estão bitoladas. Eu achei que pudesse ter um horror a isso, mas eu não imaginei que eles pudessem mobilizar e se coordenar para tentar atacar o livro. Isso eu não imaginava, então me surpreendeu. Mas, como eu disse, agora a intenção é expandir, publicar em outros idiomas, e para isso eu vou precisar de ajuda de vocês que moram em outros países, vocês compartilharem esses livros, vocês que estão no Brasil conferirem a obra em português, lerem, também convidar outras pessoas para lerem o livro, e depois, quando sair em outros idiomas, também buscar apoio da imprensa fora, da imprensa internacional, da imprensa nos Estados Unidos, da imprensa no Reino Unido, aqui na Europa, para que jornalistas fora possam ajudar também a falar sobre isso, porque afinal de contas o público que eu possuo é um público brasileiro, é você no Brasil ou em Portugal, ou você brasileiro no exterior que acompanha o canal, que acompanha em português, então não tem nenhum público fora do Brasil. Será agora a criação de uma audiência para que conheça o Bolsonaro, conheça de fato o que está acontecendo. E aqui é outro cuidado que vocês sabem que eu tenho também. Embora nesse livro eu não ponha as referências lá, porque são artigos opinativos, né, são artigos que eu estou analisando a situação, não são artigos acadêmicos sobre o assunto, todos os fatos descritos ali, tudo que aconteceu ali, parte de fatos reais, obviamente. Parte de coisas que aconteceram, que foram amplamente cobertas pela imprensa. Então esse é um cuidado que eu sempre tenho com vocês aqui. Sempre que eu vou falar alguma coisa para vocês aqui, há uma ampla pesquisa por trás disso, uma pesquisa profunda que toma muitas horas do meu dia, pesquisa na imprensa, pesquisa em materiais acadêmicos, em literatura específica sobre o assunto, sobre fascismo, sobre história, sobre filosofia política, para ajudar a embasar a minha visão. Então qualquer um que for lá e ler esse livro sobre o Bolsonaro, vai, se quiser, né, fazer esse esforço, se procurar na internet você vai encontrar um vasto material na imprensa sobre esses assuntos. Então não são invenções minhas, não inventei nada lá. Não preciso inventar, porque esses absurdos eles são criados pelo governo. Como se a gente nunca tivesse paz. Todo dia tem algum escândalo, todo dia tem algum horror do Bolsonaro falando alguma besteira, alguma asneira, causando algum tipo de conflito interno, demitindo alguém, contratando alguém incompetente, ou seja, todo dia tem uma novidade. E não somos nós que inventamos isso. Não sou eu que venho aqui, o que eu vou inventar sobre o Bolsonaro hoje? Não, ele joga essas coisas pra gente. Ele é um gerador de caos, um gerador de confusão, é alguém que gera crises perpétuas. E esse é o modo de governar dele. Na pandemia, por exemplo, se torna muito mais claro, muito mais, evidente, porque já é uma situação caótica, já é uma situação sanitária sem controle no Brasil, né? Porque simplesmente lavaram as mãos, já é uma situação complicada e que ele vai acentuando isso, ele vai, dobrando a aposta, cada vez mais insano, cada vez mais caótico, cada vez mais sem nexo. O Bolsonaro é o tipo de personagem que se a gente escrevesse um livro sobre ele, se eu, por exemplo, resolver escrever um livro sobre um ditador ou sobre um governante autoritário e eu me inspirasse nele, quem lesse o livro não acreditaria que ele é um personagem real. Acharia que é um devaneio meu, que eu exagerei. Que eu peguei um personagem aqui e eu exagerei os atributos dele. Mas não, ele é um personagem real e é o presidente do Brasil e é, como ele mesmo diz, especializado em matar. Essa é a especialidade dele. Então, para concluir esse vídeo aqui, confiram o livro lá na Amazon, está disponível lá em todas as lojas da Amazon. O link na descrição aqui ou no comentário fixado, ele vai para a loja do Brasil. Se você mora no Brasil, você pode comprar através desse link, mas se você morar fora, você tem que buscar o nome do livro ou o meu nome na loja da Amazon do seu local
no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, onde quer que seja, buscar pelo meu nome, daí você vai encontrar o livro lá e pode comprar através do link lá. O link na descrição é só para a loja do Brasil. E você pode ler no Kindle, no celular com o aplicativo e também no computador com o aplicativo da Amazon. E não se surpreendam se nos próximos dias aqui não haja um ataque generalizado ao livro na Amazon ou a mim nas redes sociais. Porque, pelo que tenho acompanhado aqui, os bolsonaristas estão se organizando, eles jogam sujo mesmo, se elegeram desse modo. Se eles ganham a eleição jogando sujo, imagina o que eles não vão fazer comigo. Então, assim, essa é uma briga que a gente comprou, que a gente sabia as consequências, foi um momento de decisão em 2018, se era comprar ou não a briga, compramos a briga, seguimos adiante, e eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando aqui, que dão o suporte, que dão a força, que estão lá comprando o livro, que estão lendo o livro, que estão comentando na Amazon, estão divulgando nas redes sociais, que eu vi muita gente compartilhando no Instagram, no Twitter, no Facebook, aqui no YouTube mesmo, tem gente que vem aqui no comentário, compartilha para os amigos, ou seja, obrigado pela força, o negócio vai ser pesado, o Bolsonaro está desesperado. Eu vejo que a gente está numa reta agora crítica, na verdade, assim, um ponto crítico e que tudo pode acontecer. Então é importante manter a cabeça erguida, continuar enfrentando, continuar denunciando, continuar falando, porque o que eles mais querem é calar nossa boca. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, e mais do que isso, esse livro vai para outros idiomas, vai para o mundo inteiro, e a gente vai espalhar quem é esse Bolsonaro e o que ele está fazendo e como ele está destruindo o Brasil, como ele está destruindo a dignidade dos brasileiros, como ele está matando brasileiros agora através da indiferença, através da negligência dele. Inclusive eu espero que em breve ele seja julgado e condenado num tribunal internacional por genocídio, porque é o que ele está fazendo. Então me diga o que vocês pensam aí sobre isso. Eu sei que foi muita coisa que foi dita, mas quero saber o que vocês pensam sobre isso. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, confira o livro na Amazon. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!